Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia. E hoje no nosso programa vamos aqui falar sobre o Antigo Testamento, livros sapienciais e salmos. Da Bíblia Sagrada, Paulus Editora diz-nos assim: a Bíblia foi escrita no meio de uma enorme diversidade cultural. Esta foi originalmente escrita pelo menos em duas línguas, o hebraico e o grego. As pessoas do Antigo Testamento foram influenciadas pelas culturas mesopotâmica, egípcia e outras do Médio Oriente que as rodeavam. É com muita alegria que recebemos o Sr. Padre Ricardo Freire, que é sacerdote do Sagrado Coração de Jesus, dos Deonianos, licenciado em Teologia e Sagrada Escritura. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E, antes de começarmos o nosso programa, vamos iniciar este momento de oração que eu convido o Sr. Padre a orientar. Sim. Aqui diante da imagem de Nossa Senhora, e como estamos a preparar-nos para falar de Sagrada Escritura, olhamos para ela como aquela que recebeu em si a palavra de Deus, que se fez carne, e pedimos-lhe nesta manhã que nos ajude também a nós a receber sempre a palavra de Deus e a fazer com que essa palavra se torne vida em nós. Ó Maria, Mãe de Jesus, tu que recebeste a palavra e disseste, faça-se em mim segundo essa mesma palavra, faz que no coração de cada um de nós e de todos os cristãos essa palavra dê frutos de vida abundante para vivermos sempre com o teu Jesus. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar o Sr. Padre a sentar-se na nossa mesa de pequeno almoço, sim, porque hoje o nosso programa vai-se iniciar com um pequeno almoço. De manhã é que se começa o dia, lá está, e precisamos de alimentar a nossa alma e também o nosso físico. Sr. Padre, antes de começarmos aqui a falar sobre este tema, que eu acho que é um tema tão importante e que nós nos devemos cada dia mais como católicos nos aprofundarmos, quem é o Sr. Padre? Uma boa pergunta, e é sempre necessário começarmos por dizer quem somos. E é interessante que uma vez perguntaram isso ao Papa Francisco e ele respondeu: eu sou um pecador que Deus perdoou. Eu aqui estão a perguntar-me sobretudo alguma coisa da minha história, então eu sou o Padre Ricardo Freire, sou um padre deoniano, conforme já disse, um padre da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, e tenho origens nortenhas da Diocese do Porto, concretamente dos concelhos de Lousada e Paredes, e atualmente encontro-me a trabalhar na região de Lisboa, onde trabalho no seminário Nossa Senhora de Fátima, e estou a colaborar na formação. Sou pároco em São José do Bairro da Boa Vista e também estou a continuar os meus estudos em vista de um doutoramento, e também vou colaborando também na formação bíblica através das escolas da Universidade Católica, mas ultimamente sobretudo a Escola de Leigos do Patriarcado de Lisboa. Sr. Padre, quer um chazinho? Sim, vou aceitar um chazinho. Força. E, Sr. Padre, como é que se sentiu esse chamamento ao sacerdócio? Olha, muito interessante, porque é um chamamento que tem origens, sobretudo, no tempo que eu era criança, e, sobretudo, foi uma questão de imitação de alguém que eu já conhecia. E eu dizia, eu quero ser como este Sr. Padre. E acho que hoje, que tenho uma outra capacidade de perceber aquilo que aconteceu na minha vida, posso dizer que é algo muito interessante perceber como alguém que vive o sacerdócio acaba por ser um modelo para nós, e nós podemos seguir Jesus através de modelos bem visíveis. E depois as coisas foram-se encaminhando pela mão de Deus até que fui definindo cada vez mais qual era o tipo de sacerdote que queria ser, e concretamente um sacerdote na Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, Deonianos.
No fundo, esse sacerdote foi um semeador. Exatamente. Sem o saber, porque Sim. nunca me fez nenhum convite diretamente, mas eu ficava fascinado com o modo de fazer. Testemunho. E acho que é a parte mais bonita, de facto, quando não precisamos de dizer as coisas, mas elas são perceptíveis até pelos próprios gestos, não é? Sim. Antes de falarmos do nosso tema, com certeza lá em casa ouviram falar que o Sr. Padre faz parte dos Dionianos. Quem são os Dionianos? Quem é o fundador? Qual o carisma? Chamam-se, ou chamamos-nos, Deonianos, porque temos origem num padre francês que se chama João Leão Deon, e é daí que vem a palavra Deonianos, mas o nome que ele quis imprimir à congregação foi anteriormente Oblatos do Coração de Jesus, e portanto já aqui uma espiritualidade sobretudo de oferta. Sim. Oferta a Jesus, e que depois, por algumas vivências históricas, teve de mudar o nome, passados alguns anos, e passou a chamar-se Sacerdotes do Coração de Jesus. Tem origem, portanto, neste sacerdote francês, portanto, no século XIX, ele nasce em 1843 e acaba por fundar esta congregação em 1878, e a partir daquela região francesa, já quase na fronteira com a Bélgica, a congregação espalha-se para outras regiões da Europa, mas depois também para fora, e concretamente começa pelo Equador, com uma missão aí, mas há de ser sobretudo para a África que há de ir esta congregação. E isso era um desejo de fundador até para ele. Ele diz: o meu sonho era ser missionário e mártir. Uma outra coisa que gostava de dizer sobre estes deonianos a que pertenço é que quando ele decidiu ser religioso era sobretudo uma convicção de santidade. Ele queria ser santo e percebia que a vida religiosa era um caminho que o levava à santidade, e portanto hoje somos também dentro da Igreja, como tantas outras, como por exemplo a vossa Sim. comunidade, uma comunidade que ajuda os seus membros a encaminhar-se para a santidade, que é a vocação fundamental a que Deus nos chama pelo batismo, não é? É verdade. Quando é que começou o seu interesse pelo estudo do grego e do hebraico? Olha, é a providência de Deus que faz essas coisas. Quando nós temos um percurso de formação, começamos, no nosso caso, que sou do Norte, começávamos num seminário que aí tínhamos, e depois encontrávamos seminaristas do Norte e da Madeira, em Coimbra, no Instituto Missionário, onde o curso de Humanidades punha-nos a estudar grego e latim. E para todos nós aquilo era assim alguma coisa como um mundo novo a descobrir. Sim. E eis não quando percebi que de facto tinha algumas qualidades para essas línguas antigas, para o grego e o latim. Entretanto, as coisas foram avançando. O estudo do hebraico é normal na vida de estudo de um padre. Sim. Portanto, todos nós temos de fazer pelo menos um semestre de estudo de hebraico. E é sobretudo depois, quando os meus superiores, depois da ordenação, me dizem: nós precisamos que tu vás estudar Sagrada Escritura, é um estudo que aparece como funcional em vista de alguma coisa mais. Portanto, eu nunca me dediquei propriamente ao estudo das línguas, mas sobretudo pelas línguas, para chegar a algo mais que é o sentido da Sagrada Escritura, e que de facto temos outra facilidade porque conhecemos os textos na língua original. A Bíblia é um dos livros mais estudados e mais antigos do mundo, e por isso também desperta também grande curiosidade por muitas pessoas. Visto que estuda estas temáticas, peço-lhe que explique em que consistem as escrituras hebraicas conhecidas pelos cristãos como Antigo Testamento. Isso é uma pergunta muito difícil, e por isso eu, sabendo ao que vinha, quis trazer comigo estas 3 edições, que não são propriamente a mesma coisa. 2 delas até podem ser. Temos lá a primeira edição mais grossa, azul, chama-se a Septuaginta, exatamente, sim, e que é a tradução grega do Antigo Testamento. Depois, do outro a meio, temos a Bíblia hebraica, por sorte, em latim, diz-se como em português, não propriamente noutras línguas, e depois temos então o Novo Testamento, e esse é grego. As 2 edições do Antigo Testamento ajudam-me aqui a dar uma resposta à sua pergunta. E então,
Aquilo que é a Bíblia hebraica, que tem, penso agora, e espero não errar nos números, Sim. porque os números não são propriamente o meu forte, mas tem 23 livros, que depois são assumidos dentro do cânon grego, portanto, na tradução grega, mas nem todos os livros gregos estão dentro daquilo que é o original hebraico. Sim. E, portanto, isto é uma grande complicação. E depois, nós dizemos que a Septuaginta ou a 70, porque são 70 pessoas que traduziram o texto do hebraico para o grego, segundo uma carta, que é a Carta de Aristeias, diz-se que é a Bíblia dos cristãos, do Antigo Testamento. Mas nem todos os livros que estão na Septuaginta, na 70, Sim. depois entram nas nossas edições da Bíblia. E, portanto, nós temos aqui, então, esta dificuldade de dizer o que é o Antigo Testamento. Para nós cristãos, e isto é muito interessante, eu não sei se posso contar aqui uma história. Quando estudava a Sagrada Escritura em Roma, tínhamos uma pergunta que era saber se aquela tradução da 70 dos gregos era uma tradução inspirada. E nós estávamos em todos os argumentos, e um professor voltou-se para um colega meu do Japão e perguntou-lhe: Atsushi, os teus pais têm uma Bíblia em casa? Sim. Em que língua está? Em japonês. Essa Bíblia é inspirada ou não? E a mesma coisa podemos perguntar para nós todos cristãos, a Bíblia em português, e, portanto, aquilo que é para nós a Bíblia do Antigo Testamento, e será mais fácil falar assim, ela tem um primeiro bloco, que é o Pentateuco, Sim. que os judeus chamam Torá, e aqui coincide perfeitamente, que são os 5 livros de Moisés, a começar pelo Gênesis, depois o Êxodo, e depois temos o Levítico, os Números e o Deuteronômio. Depois temos um grande bloco a que nós chamamos os livros históricos. Sim. E que a tal Bíblia hebraica, por exemplo, chama-lhe os profetas anteriores, porque talvez fala de profetas, ou então porque são profetas que preparam o caminho a outros profetas, e aí nós encontramos, só para fazer alguns nomes, encontramos os livros de Josué, dos Juízes, o primeiro e segundo de Samuel, o primeiro e segundo dos Reis, os Macabeus, mas também outros que, por exemplo, que não estão na Bíblia hebraica, o livro de Judite, por exemplo, Sim. ou de Tobias, Sim, sim. mas que o cânon, e quando dizemos cânon estamos a dizer o conjunto dos livros cristãos, e também o grego, assumiram como fazendo parte deste grande bloco. Depois temos, pelo menos na nossa Bíblia, os tais sapienciais e os salmos, de que falaremos muito abundantemente hoje aqui, nesta nossa manhã viva, e aí nós encontramos também 5 livros sapienciais, sobretudo muito fortes, depois os Salmos e o Cântico dos Cânticos. E, por fim, temos um grande bloco de profético, que é talvez aquele que mais conhecemos, Sim. porque se lê abundantemente nas nossas liturgias, e é onde nós vemos a palavra de Deus para o povo, mas também uma palavra de Deus que depois encaminha para aquilo que é Jesus. E aqui podemos muito facilmente, só para ficarmos já com aquilo que os judeus entendem por Antigo Testamento e o que entendemos nós, para eles é muito simples. Tem 3 grandes profetas, Sim. que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e depois um bloco de 12 profetas. Nós aqui acrescentamos-lhe Daniel, que eles acrescentam aos escritos. Sim. Portanto, os livros são praticamente os mesmos, mas depende onde é que os encaixamos e, portanto, o importante é que para nós e para os judeus, e aqui é ponto assente, sobretudo os livros que estão na Bíblia hebraica, são palavra de Deus, e isso é muito interessante, perceber que não apenas para cristãos, mas também para judeus. Deus fala e fala com esse intuito muito, muito particular de ter uma mensagem para a humanidade que nós dizemos, por Jesus, é uma mensagem de amor, de mostrar esse amor pela humanidade. Dentro do Antigo Testamento, vou desafiar o Sr. Padre a falar dos livros poéticos e sapenciais do Antigo Testamento: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Bem-Sirá ou Eclesiastes. Espero não me ter esquecido algo. Não, nada. Força. Muito bem, então,
Eu tenho pensado, porque me dedico sobretudo a isso e tive essa possibilidade também de ensinar nas escolas, sobretudo da Universidade Católica, este bloco dos chamados sapienciais, que nos cursos de teologia cá em Portugal nós chamamos os agiógrafos, ou seja, Sim. aqueles que escrevem coisas santas. E aí eu gostava de distinguir desde já, vamos tirar por um momento o livro dos Salmos, que é um livro poético, que de facto tem muita sabedoria, mas não entra propriamente neste bloco. E o livro dos Cânticos. E ficamos então com 5 livros, a que alguns chamam os 5 livros dos sábios, Sim. ou um Pentateuco, tal como são 5 livros no início da Bíblia, um Pentateuco sapiencial. Começa-se pelo livro dos Provérbios, pensamos depois, sobretudo, no livro de Job e no livro do Eclesiastes, ou Coelet, como lhe quisermos chamar, que de certa forma são uma resposta crítica àquilo que é o livro dos Provérbios, para depois chegarmos a livros que se encontram não na Bíblia hebraica, mas apenas naquilo que é a tradução grega, apesar de existir, por exemplo, no caso do Ben Sirá ou Eclesiástico, existe um original hebraico, Sim. mas como nunca entrou no Concílio de Jamnia, no primeiro século, naquilo que é a Bíblia hebraica, não faz parte das escrituras hebraicas. E então, nós encontramos aí, no Pentateuco sapiencial, sobretudo, algo que hoje nós poderíamos dizer um diálogo entre fé e ciência. Vou exemplificar, sobretudo, a nível do livro dos Provérbios. Penso um bocadinho que aquilo que é, sobretudo, uma cultura rural, do campo, onde nós temos de pensar, por exemplo, como é que as colheitas podem produzir. E nós hoje temos também na nossa cultura muitos provérbios que nos indicam, por exemplo, como é que funciona a meteorologia, sobretudo quando não há alterações climáticas. É verdade. Claro. E então, a mesma coisa nós encontramos no livro dos Provérbios. Mas não é apenas uma coletânea de ditos dessa forma, mas há, sobretudo, um desejo de reconduzir tudo isso a Deus. E então, há uma preocupação de perceber como é que o mundo funciona, como é que funciona a natureza, ou a criação, é mais bonito dizê-lo em âmbito religioso, como é que funcionam as relações entre humanos, como é que funciona a minha relação com Deus e, sobretudo, como é que Deus põe tudo isto em andamento. Sim. E isso é muito bonito, por exemplo, nos primeiros 9 capítulos do livro dos Provérbios, onde de facto nós encontramos essa relação da sabedoria, de uma sabedoria de Deus que estava com ele, com aquilo que é a criação do mundo. Sim. E, portanto, perceber que aquilo que existe vem, de facto, do coração e da sabedoria de Deus. E depois, como eu estava a dizer, isto aqui parece uma lógica muito, muito linear. Sim. O livro do Eclesiastes, e é muito bonito também perceber quando a Bíblia põe em causa as coisas, porque não é de pensamento único, mas tem possibilidade de, à luz da fé, pensar as questões. E então, o livro do Eclesiastes vai mostrar que nem sempre aquilo que um provérbio diz, nem sempre é uma constante, mas há exceções. E o livro de Job, sobretudo, pensa isso, que é como é que nós podemos dizer a realidade de Deus quando não há propriamente este consequencialismo do que nós fazemos depois com uma vida boa. No caso de Job, um homem justo e reto, sim, que depois tem uma vida, de facto, de doença, uma vida muito atribulada, exatamente. E então, eu acho que a melhor maneira de definir o livro de Job é com um título de um livro da América Latina, de um teólogo que depois ficou marcado sobretudo pela teologia da libertação, mas aqui não entra propriamente isso, e que ele intitulou assim: Falar de Deus a partir do sofrimento inocente. Ou seja, o livro de Job não é um tratado sobre a doença, é um tratado sobre Deus, mas como é que eu posso falar de Deus quando estou atribulado e quando aquilo que eu desejo e peço a Deus na minha oração nem sempre é atendido. Mas Deus continua a ser fiel. E como é que nós vemos isso? E é muito interessante vê-lo a partir do livro de Job. Penso que, através destes 3 livros, consegui um pouco... E depois temos ainda o livro da sabedoria e o livro do Ben Sirá, que nos transportam, sobretudo, para o mundo grego
e também é muito interessante como a sabedoria hebraica se abre ao mundo grego também, não só na língua, mas no próprio pensamento. Isto vem-nos mostrar que a palavra de Deus ela é para todos também. Exatamente. E há, uma das questões que muitos biblistas levantam, por exemplo, é na liturgia nós usamos muito pouco estes textos sapienciais, sobretudo o livro dos Provérbios e mesmo o livro do Coelet ou Eclesiastes, sim, porque às vezes são incómodos e, sobretudo, parece que lá não há nada de mensagem de Deus. Sim. Dizer-me, por exemplo, que quando chove é que eu tenho de semear, não é que seja alguma coisa de muito interessante para uma grande meditação de manhã. Agora, o importante aqui é perceber como a palavra de Deus encarna mundos novos e, sobretudo, que não há um compartimento que pertence à religião, sim, e outro que fica separado dela. Mas toda a vida é englobada pela minha relação com Deus. Exato. Todo o nosso dia-a-dia, tudo o que nós somos é contemplado por Deus, não é? Exatamente. Porque é que foi utilizada nestes livros que acabou de falar uma linguagem tão poética? Olha, há uma teoria e nestas coisas temos de falar sempre de teorias, porque ninguém tem a certeza absoluta das questões, mas há um autor, eu penso que ele é ou inglês ou americano, agora não chama-se Leo Purdue, e ele diz uma coisa muito interessante. Quando nós temos leis à nossa frente, temos sempre uma certa aversão a elas. É verdade. Quando as coisas das leis são ditas as mesmas coisas, mas de forma poética, relaxada, sim, cria até um gosto do conhecimento. E então ele levanta de facto esta questão que em alguns textos, por exemplo, nem sempre, porque por exemplo o livro dos Provérbios não trata de questões da história do povo de Deus, e por isso a tal questão que eu dizia antes, que nem parece um livro sagrado. Mas quando nós percebemos que mesmo essa história do povo de Deus é dita não em forma de lei, não em forma de pecado-castigo, mas sobretudo em forma poética, onde se mostra, onde se reflete sobre a realidade na poesia e, portanto, com um alcance muito grande, eu penso que é essa a grande vantagem destes livros escritos em poesia. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim, já viu? Aqui é tudo verdade. muito rápido. Nós vamos continuar aqui a tomar o nosso pequeno almoço, vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Muito bom dia, estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Assim que ligou a televisão neste momento, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E hoje o nosso tema é sobre o Antigo Testamento, livros sapienciais e salmos. E para falar desse tema, temos aqui connosco o Padre Ricardo Freire, que é um sacerdote missionário deoniano. Senhor Padre, estávamos aqui a falar e há uma particularidade que a mim também sempre me chamou muita atenção, que é esta questão da presença das metáforas para transmitir uma ideia. Fale-nos dessa questão metafórica presente nas Escrituras. Então, nós terminamos a primeira parte a falar de poesia e dizíamos que a poesia tem um alcance muito grande. E para haver poesia, para haver literatura, e é sempre muito interessante, e penso que muitas vezes os nossos cristãos das nossas comunidades ainda não estão muito abertos à questão literária da Sagrada Escritura, porque a Bíblia tem também o seu valor pela forma como está escrita. E uma dessas grandes questões é a questão das metáforas. E metáforas e comparações, eu vou ser talvez até simplista, mas é a forma como as pessoas têm em casa também de nos entenderem, que é, nós temos muito mais facilidade de compreender alguma coisa que é visível. E pense, por exemplo, porque é que Jesus recorre às parábolas. Sim. E é muito interessante que o Evangelho de São Marcos diz que ensinava-lhes em parábolas conforme eram capazes de compreender. E a mesma coisa, a questão das metáforas, para eu perceber aquilo, por exemplo, que é o amor de Deus, eu estou a pensar agora, nem sequer é num livro sapiencial, mas num salmo, como a distância da terra aos céus, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Aqui é uma comparação com como, mas temos também toda esta dimensão das metáforas, por vezes que se tornam quase como adivinhas, e pensemos também que a adivinha
requer algum raciocínio. Exato. E os livros sapienciais, uma das teorias que existe é que seriam uma espécie de cartilha que existia para que os mestres ensinassem, os mestres que podem ser o pai em casa ou um mestre de escola, se houvesse escola, e diz-se que no tempo do Ben Sirá havia escola, portanto no eclesiástico, nos provérbios a coisa não é tão clara assim, mas estes mestres ensinavam a trabalhar com as palavras, mas também através do raciocínio e, portanto, através da metáfora, que a pessoa conseguisse perceber aquilo que está por trás dela. Mas eu penso que tem, sobretudo, esta grande dimensão de nos fazer compreender coisas que nós não compreenderíamos de outra forma, a não ser através daquilo que temos à nossa frente. Por exemplo, se eu quero falar do verde desta planta que aqui temos, talvez me seja fácil, e os salmos têm isso, não é? Que o homem justo é como o cedro do Líbano que floresce. Sim. Portanto, é uma forma mais simples de nós percebermos aquilo que acontece da vida da graça dentro de nós. Simples e bela, porque isso acaba por trazer uma beleza também ao texto. Exato, eu agradeço-lhe por esse complemento, que sabe quase a correção e tem toda a razão, que é, e por a forma como eu estava a dizer, estava a ir pela tal questão de um sentido logo espiritual. Sim. Há um grande teólogo exegeta que infelizmente já faleceu, mas que nos deixou grandes estudos e que é praticamente o pai dos estudos neste mundo da Bíblia em toda a Península Ibérica, que é Luís Alonso Schekel, um biblista espanhol, que diz, por exemplo, sobre o Salmo do Bom Pastor, que toda a gente está habituada, diz, não partam logo para o sentido espiritual, porque perdem a beleza daquilo que é de um homem pastor, como ele tem o cuidado daqueles cordeiros. Sim. E depois então chegamos ao sentido espiritual, que é Deus connosco, sim, mas para compreendermos o texto, e o texto tem valor por si, de facto é preciso não passarmos dessa beleza que referiu e muito bem, e agradeço por essa precisão. Em que livros podemos encontrar temas mais profundos e amplos? Olhe, é aquilo que dissemos há bocadinho, eu penso que todos eles são temas profundos e amplos, mas é verdade que, se quisermos, o livro dos Provérbios, por exemplo, não é assim propriamente em todos os textos linear, neste sentido de nós encontrarmos aí essa tal profundidade. Parece-me que é muito mais profundo e mais amplo, sobretudo quando nós conseguimos perceber que a sabedoria se diz a partir de vivências particulares das pessoas. E esse é o caso, sobretudo, do livro de Job. Sim. E na pastoral, aqui falo sobretudo como padre mais do que como biblista, já tive algumas pessoas que me contrariaram quando eu tento ir pela questão mais literária e sobretudo mais filosófica, que é falar de Deus a partir do sofrimento inocente, como disse há bocadinho, tomando esse título de Gustavo Gutiérrez. Há pessoas que me dizem, não, só quem já sofreu é que sabe o valor do livro de Job. E depois vamos chegar às mesmas conclusões, é verdade, mas a questão existencial do sofrimento, e que infelizmente é uma questão que nos toca a todos, Sim. E a capacidade de, a partir dessa situação existencial, nós pensarmos sobre Deus, sobre eu com Deus e sobre a presença de Deus na minha vida, por exemplo, é um tema de grande, grande profundidade. Isto contrasta, de facto, com outras situações, por exemplo, há quem brinque que o livro do Ben Sirá chega a ter quase um manual de etiqueta de como é que um jovem se deve sentar à mesa. Sim. Isso, se calhar, não tem assim tanta profundidade. Mas é interessante que também isso faça parte e que também isso seja a palavra de Deus. Mas só para percebermos a diferença, por exemplo, do que é, e peço às pessoas em casa e a mim e a si aqui, que percebamos qual é o drama, de facto, de alguém que diz eu creio, eu acredito, Deus existe, Deus é bom, mas eu não estou a sentir essa bondade no momento presente. Parece que a luz está apagada e não estou a sentir essa luz da bondade de Deus. E esse é o caso de Job, que aceita esse desafio, vai até ao fim, e é o homem que, apesar das palavras duras com Deus, é o homem que Deus diz no fim, este permaneceu fiel e esteve comigo
neste tempo todo e rejeita, por assim dizer, todas as outras que eram muito mais ligeiras, mas que não diziam bem de Deus. E se calhar muitos jovens nos estão a ver neste momento, não é verdade, Sr. Padre? E eu devo dizer que tenho muito, muito respeito por essas situações, por qualquer que seja o sofrimento. Não estou a pensar apenas em doença, mas penso em tantas situações existenciais, a pandemia porque estamos a atravessar, ou que já estivemos piores, ou que agora não sabemos, mas tudo isto nos faz pensar como é a presença de Deus na minha vida e com certeza seria muito interessante ver quais seriam os livros de Job que nós iríamos encontrar por aí fora com as pessoas que nos estão a ver. Isto vem-nos mostrar também que a palavra de Deus, ela se atualiza com o tempo. Sim. E vem de encontro àquilo que as pessoas estão a viver também. Eu penso que a Bíblia é transversal ao tempo, e isso também é muito importante que se diga, que não fiquemos apenas pelo sentido histórico que é necessário sempre encontrarmos. E, portanto, tal como eu disse há bocadinho sobre as metáforas, onde partir logo para uma espiritualidade ou um espiritualismo pode matar o sentido vivo e específico do texto, também é verdade que se nós ficarmos apenas por esse sentido vivo específico, aquela sede que nós procuramos matar quando vamos ler o texto, depois não percebemos que aquilo é para nós. Então eu penso que é sobretudo esta questão transversal do tempo, que foi um texto construído com uma história, é um texto que hoje tem esta atualidade e que amanhã, para aqueles que vêm depois de nós, com certeza, poderá ter até outras implicações que nós hoje ainda não conhecemos. E a isto nós chamamos o caráter progressivo da revelação, que não se esgota naquilo que está escrito, mas é São Paulo que diz essa frase, não é? A letra mata, mas o espírito dá vida. E então a procura daquilo que é o tal sentido espiritual, mas sempre com base e com os pés assentes na terra naquilo que está escrito. Vamos falar agora também dos Salmos. De que forma é que a espiritualidade do povo de Israel é apresentada no livro dos Salmos? Eu penso que podemos responder a isso a partir daquilo que é a nossa vivência. A minha oração, a oração da Sandra, é com certeza uma oração que tem por base aquilo que é a nossa vivência. Dissemos isso de Job anteriormente e vamos dizer o mesmo deste povo. Portanto, a fé transforma-se em algo visível, sobretudo na oração. Quando nós dizemos mostra-me a tua fé pelas obras, nós pensamos sobretudo na caridade, é verdade. Mas também podemos, por exemplo, até neste lugar onde nós estamos, em Fátima, eu tenho sempre quase que descalço as sandálias, vamos assim dizer, diante da fé das pessoas que ali vêm queimar velas, por exemplo. É verdade. Posso não fazer isso eu, mas eu não sei o que vai dentro do coração. E a mesma coisa dizemos nos Salmos, e por isso temos uma panóplia tão grande de salmos, salmos para dar graças, salmos para pedir, salmos para louvar, salmos sapienciais, enfim. Eu penso que aquilo que está na base dos salmos, a primeira coisa da nossa oração, e acho que é a minha experiência, a sua e se calhar de quem nos segue, é uma oração de petição. Pedir. Sim. As tais situações que nos levam a isso. Quando os nossos pedidos são atendidos, é normal que também louvemos. Israel é uma comunidade de fé e, portanto, pode haver alguma coisa, uma situação de doença, é um pedido pessoal, mas quando a nação está assolada por uma guerra, e naquele tempo a gente conhece da Sagrada Escritura, havia várias, é normal que toda a comunidade se ponha a rezar e a pedir, e então temos súplicas comunitárias e, por outro lado, depois também quando se tem a agradecer, também se pode agradecer individualmente ou agradecer comunitariamente. E depois é interessante também perceber, por exemplo, dentro destas petições, por exemplo, os grandes sentimentos que vêm ao de cima. A confiança. Um dos salmos mais conhecidos, que é muito pequenino, e é muito conhecido sobretudo porque o Papa Francisco diz que é o salmo preferido dele, não é? Sim. Senhor, não se levanta soberbo o meu coração, nem altivos os meus olhos, mas eu sou como criança colocada ao colo da mãe. É um orante que diz de si como é que se sente com o Senhor e, por exemplo, como o Papa Francisco diz, eu revejo-me nisso. E se calhar tanta gente, mais uma vez. E, portanto,
eu penso que é sobretudo isto. E depois, além destas coisas, temos os chamados hinos, que são sobretudo louvores a Deus pela sua presença no mundo e sobretudo a partir daquilo que é a criação. Olha, eu vejo estas montanhas, estas árvores, e Deus é aquele que as criou e eu dou-te eu louvo-te por isso. E da mesma forma também por aquilo que é a presença de Deus na história de Israel. Sim. E como sabemos, é uma presença muito, muito ativa e, portanto, isso também põe toda a comunidade, não propriamente a agradecer por alguma coisa, mas a louvar por aquilo que Deus é. E também isso pode ensinar-nos a rezar. É verdade. Quem são os autores dos Salmos? Olha, penso que é gente como eu, como a Sandra, penso que podem ser também profissionais da oração do templo, Sim, é sim. muito normal que pudesse haver. Agora, isso é muito difícil. Agora, é verdade que nos Salmos muitas vezes nós encontramos de David, ou um salmo, por exemplo, de Caleb, e isso o que é que quer dizer? Por exemplo, um dos salmos mais conhecidos, estou a pensar no Salmo 51, ou 50, o chamado Miserere, porque começa com estas palavras, tem compaixão de mim, ó Deus. O livro dos Salmos tem esta particularidade de dizer, é de David, quando ele pecou com a mulher de Urias. E, portanto, aquilo que pode estar aqui, e que é muito normal mesmo nos nossos dias, isso também acontece, mas acontecia sobretudo aqui, se eu intitular um livro, ou um salmo, um poema, a alguém muito importante, eu penso que é a forma que nós temos, por exemplo, de dizer este salmo é importante. Agora, o importante aqui, mais do que encontrar os autores, porque senão isso leva-nos para a tal historicidade que às vezes pode matar o espírito, o importante é perceber como alguém, num tempo concreto, teve praticamente a mesma vivência que posso ter eu hoje, por exemplo, de pedir perdão pelos meus pecados. Acho que já todos passamos por isso. Fale-nos da importância da transmissão oral para a difusão do conhecimento do livro dos Salmos. Sim, os Salmos, antes nós temos de pensar, e isso é o mais importante, temos de pensar que antes de termos a Bíblia escrita, e primeiro, quando nós falamos de livro, não estamos a falar de um livro assim, mas estamos a falar de pequenos rolos. E, portanto, por exemplo, o livro dos Salmos seria o chamado rolo dos Salmos. Isso é muito visível, por exemplo, se as pessoas em casa até fizerem uma pesquisa pela internet, daquilo que é a Biblioteca de Qumran, onde se encontram os rolos, o rolo de Isaías, o rolo dos Salmos, e por isso é que se diz que a Bíblia é um livro feito de livros, feito desses pequenos rolos. Mas antes deles chegarem àquilo que está escrito, eram algumas coisas que se aprendiam oralmente e que têm a ver, por exemplo, com aquilo que eram as nossas cantilinas, que nós aprendíamos enquanto crianças e que às vezes mudavam uma palavra daqui para acolá, e é isso o grande trabalho que hoje nós biblistas temos, que é perceber, por exemplo, qual é o texto original. Porque temos uma versão de um códex que vai nesta linha e noutra muda uma palavra, e então qual seria a palavra original? A palavra, e portanto, esta transmissão oral é antecedente, é prévia àquilo que é depois a transmissão por escrito, e que nós temos hoje, graças a Deus, por escrito, e que também é importante para preservar e para transmitir no tempo. Os salmos têm uma musicalidade, aliás, muitas pessoas colocam essa musicalidade nos próprios salmos, outros tiram excertos dos salmos para lhe dar essa musicalidade. Fala-nos dessa musicalidade presente. É muito complicado falar disso porque nós conhecemos os salmos em tradução. Sim, sim. E, como sabe, traduzir poesia não é das coisas mais simples, sobretudo se eu quero traduzir conceitos, portanto, palavras e música, traduzir rimas. Isso nem sempre funciona. Claro. Por exemplo, e a Canção Nova está também, e tem a sua origem até no Brasil, onde se fez essa experiência de traduzir os salmos com musicalidade.
dizem os entendidos que fazer uma opção pela musicalidade pode perder-nos conceitos. E por isso nem sempre nós conseguimos ter isso hoje para nós. O certo é que o hebraico escreve-se por consoantes. Sim. E depois, além das consoantes, temos alguns pontos que se chamam os pontos vocálicos e que muitas vezes, além desses pontos, têm acentos e essa acentuação tem a ver sobretudo com a música. E, portanto, é muito interessante perceber como no texto e, portanto, na sua versão mais original, está presente essa musicalidade. Eu acho que a música aqui alia-se à poesia naquilo que dissemos antes. Isto é, a música e a poesia têm capacidade de nos fazer sair de nós, de termos essa dimensão extrovertida. Sim. E, portanto, de nos fazer trazer para fora aquilo que é a fé. A fé é íntima, por si, mas a música diz a fé de uma forma não íntima, mas é extrovertida e, portanto, é muito interessante e penso que todos fazemos essa experiência, por exemplo, de como até no canto litúrgico aqui em Portugal, por exemplo, a música acompanha a palavra. Sim. E, portanto, tem a ver sobretudo com isso. E a música, acompanhada pela palavra, claro, ela aproxima-nos também mais de Deus. Sim. Tem essa força, juntamente com a palavra. Exatamente, porque eu acho que é a experiência que fazemos, não apenas na liturgia, não apenas na música religiosa, mas em toda a música, quando a palavra depois encontra eco na música. Sim. E sentimos mesmo que se é uma música triste, temos umas tonalidades menores que são não tristes, mas sobretudo introspectivas e que fazem sentir esse lacrimejar. Sim. Por exemplo, é algo que... Mas também sentir que quando estamos a cantar alguma coisa que diz cantai ao Senhor um cântico novo, não estamos a pedir perdão. Sim. E, portanto, acho que é algo de muito importante e que ajuda também a dizer a fé. É verdade. A liturgia das horas é uma oração, é a oração de todo cristão. Fale-nos dessa ligação dos salmos à liturgia das horas e dessa presença dos salmos também na liturgia das horas. É algo que é óbvio porque os salmos são, ou melhor, a liturgia das horas é construída sobre os salmos. Portanto, o ofício divino é construído com base nos 150 salmos que são distribuídos pelo Saltério. Há casos de exceção em que alguns salmos, porque são imprecatórios, têm uma linguagem um bocadinho difícil de entender, então a opção de quem construiu a liturgia das horas foi deixar de fora esses salmos. Sim. Eles têm explicação, mas é compreensível que não é algo muito evidente logo à primeira vista. E então, por exemplo, a oração de laudes e a oração de vésperas, que são as duas orações principais e talvez as mais difundidas de manhã, à hora que estamos Sim. agora nós a falar, e depois ao fim da tarde, constroem-se com 3 salmos que se seguem a um hino e, por exemplo, de manhã temos essa tendência para um salmo mais matutino, em que se pede perdão ou se faz um louvor a Deus a pedir que Ele esteja connosco durante essa manhã. Depois tem um cântico assim chamado, porque há muitos salmos que não estão no livro dos salmos, mas estão Sim. espalhados pelos livros. Sim. E então temos aí os chamados cânticos inseridos, e é normalmente esse segundo salmo de laudes, e o terceiro salmo depois é normalmente um cântico de louvor, que começa normalmente com isso, ou povos batei palmas, ou cantai ao Senhor um cântico novo. E na parte da tarde nós temos, sobretudo, outros salmos, muito mais normalmente sapienciais, os 2 primeiros, e depois um cântico do Novo Testamento, onde também se mostra que os salmos são importantes, até porque São Paulo dizia, dizei de bom coração a Deus, portanto mostrai o vosso louvor com salmos, hinos e cânticos inspirados, e portanto mostra como isto esteve sempre presente na comunidade cristã. A terminarmos esta questão da liturgia das horas, parece-me importante fazer esta referência como a oração de laudes e a oração das vésperas, por exemplo, terminam com 2 salmos do Novo Testamento, sim, o Benedictus, a oração de Zacarias, e
o Magnificat, a oração de Nossa Senhora, e que mostram bem como, acolá no coração do Novo Testamento, de forma sálmica, Sim. se diz as mesmas coisas, e portanto é para aí que culmina a nossa oração, a ver como a presença de Deus continua ativa, sobretudo na presença de Jesus. De que forma é que este livro nasce da história e faz história tendo por base a fé? É sempre esta dimensão existencial da fé, não é? Portanto, perceber que a realidade presente que eu estou a viver não tem de ter a última palavra, mas Deus é aquele que tem a última palavra. E nós encontramos, de facto, casos em que a um salmo de petição se corresponde depois um salmo de ação de graças. Temos salmos onde sabemos, por exemplo, estou a pensar no cântico de Isaías, que está no capítulo 38, e que se lê num dos tais segundos salmos, onde Ezequias pede, de facto, para ser curado. Eu penso que me enganei no nome do rei, mas depois podem confirmar. E sobretudo, aquilo que aí é importante é depois perceber que o profeta diz que o Senhor atendeu a tua oração. Mas sabemos também de muitos casos onde essa oração nem sempre é atendida. Não vamos entrar agora a perceber porque é que não é atendida ou não. Por exemplo, Santo Agostinho dá algumas indicações sobre isso. Mas aqui o importante é perceber que a oração tem esta dimensão gratuita, de colocar-me nas mãos de outro. E, no caso, as mãos de Deus. E, portanto, eu dou-lhe aquilo que é meu, que é a minha angústia neste momento, e agora depende dele a resposta. A oração não é mecânica, não é automática, mas tem também este espaço de liberdade, Sim, do atender ou não atender. Tem este espaço de gratuidade, como tem, por exemplo, as perguntas que me está a fazer, que faz as perguntas, mas depois as respostas dependem de mim. sim, claro. E a mesma coisa acontece com os salmos, onde, de facto, nós lançamos essas provocações a Deus e depois temos de esperar, na fé, a resposta, e que esperamos sempre que seja, e penso que assim seja, e só assim é que faz sentido pedir-lhe, por exemplo, no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, e que nós esperamos sempre que seja, de facto, aquilo que é melhor para a nossa vida. Senhor Padre, fale-nos também do que são as epístolas católicas e por que são chamadas de católicas. Isso leva-nos agora para o Novo Testamento, Sim. mais para o fim, portanto, da nossa Bíblia. Deixamos a primeira parte do Antigo Testamento e as epístolas do Novo Testamento estão ligadas sobretudo a uma figura, não é? Jesus. Que é Jesus, sim, mas sobretudo São Paulo, Sim, não é? sim, sim. Quase sempre quando vamos à missa encontramos leitura da epístola de São Paulo aos Coríntios, aos Filipenses ou por aí fora. E depois há toda uma série de epístolas, duas de São Pedro, uma de Santiago, a carta de Judas, depois a primeira, a segunda, a terceira de São João, que não têm uma comunidade a quem é dirigida. Sim. Não é a carta de São Pedro aos Romanos, mas, por exemplo, nesse caso da primeira carta de São Pedro, ela é dirigida até, penso que, não tenho agora a certeza precisa, mas penso que a 5 povos diferentes. Mas é a forma, e portanto a palavra católico, e todos nós somos católicos, tem esta dimensão de universal. E dizermos que estas epístolas são católicas quer dizer que elas não estão dirigidas a uma comunidade específica, aos cristãos de Fátima, ou do Porto, ou de Lisboa, mas são dirigidas a todo o orbe católico. Sim. E, portanto, têm esta dimensão de algo que depois todas as cartas vieram a assumir. E por isso é que faz sentido que a carta aos Romanos hoje seja lida também como uma carta aos cristãos de Fátima, de Lisboa ou do Porto. Agora, na origem, essa era dirigida aos romanos e, por exemplo, a primeira carta de Pedro não é dirigida aos romanos, mas é dirigida a cristãos não só de uma comunidade, mas muito mais ampla, e assim também as outras que são incluídas nestas cartas católicas e que têm o mesmo valor que todas as outras. Senhor Padre, o nosso programa está mesmo na reta final. Quero agradecer a sua presença aqui, de nos trazer esta
tão rica a explicação sobre as nossas escrituras, muito mais havia por falar, mas queria-lhe pedir uma mensagem final para quem está lá em casa. Antes de mais, antes da mensagem para quem está em casa, eu peço-lhes paciência. Eu quero agradecer à Sandra e, portanto, e a toda a produção da Canção Nova por esta oportunidade de poder aqui passar esta mensagem, não só porque pude vir aqui, mas sobretudo por aquilo que é importante para as pessoas em casa. E a mensagem final, nós começamos a rezar a Nossa Senhora e eu pedia na altura que nós fôssemos terreno fértil como ela para que a palavra desse frutos. E é aquilo que eu gostava de dizer neste momento. Espero que estes 2 blocos de programa, para quem pôde acompanhar os 2 ou para quem acompanhou um bocadinho, possa despertar o gosto por este contacto com a Sagrada Escritura, como dizia e muito bem há bocadinho a Sandra, não é apenas o contacto com uma palavra espiritual, desencarnada, e por isso não estou a falar apenas de ir buscar um texto separado de outros, mas digo este desejo de conhecer mais o que é a Bíblia, o que é que está dentro da Bíblia, quais são as vivências de fé que aí estão descritas e, sobretudo, como é que isso hoje pode ter uma atualidade para nós. Muito obrigada, Sr. Padre, pela sua presença aqui. O fundador da comunidade Canção Nova costuma nos dizer muitas vezes: só se ama aquilo que se conhece. Como amar a Deus sem conhecer as Escrituras? Então, que você possa dedicar um bocadinho do seu tempo a conhecer um bocadinho melhor as Escrituras, e acredito que o seu coração vai se aproximar ainda mais do nosso Deus, que é Pai. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.